Isaías 53. Todo texto. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, e ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não estivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte como os grandes, e com os poderosos ele repartirá os despojos, pois derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos seus transgressores intercedeu. Cante, ó estéreo. Não, já é 54, já passou. Estava empolgado na leitura de Isaías 53 aí. Irmãos, olha esse último versículo. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Como é que é o último versículo? E pelos transgressores intercedeu. Esses dois textos que nós lemos, Isaías 9, de 1 a 6, ele é muito maior, e Isaías 53, falam de quem? Ou fala de quem? De quem? Escola Dominical, EBD, hein? Fala de Jesus. Prestar bem atenção na leitura. Quem escreveu esse texto? Quem registrou na palavra de Deus? Claro, primeiro, Deus falando ao homem, nesse caso em particular, o profeta Isaías, falando ele, narrando. Interessante que essa narrativa está sempre no tempo como se o fato já tivesse acontecido, mas não aconteceu. Não aconteceu. Iria acontecer. Iria acontecer. Interessante também é saber que esse texto, escrito por Isaías, ele foi registrado nos livros dos profetas aproximadamente entre 600 a 700 anos antes de Cristo. E o profeta registra como algo que já tinha acontecido. Por que eu separei esse último versículo? Pelos transgressores intercedeu. Qual foi uma das falas de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Ou seja, 600 anos ou 700 anos aproximadamente nesse meio, o profeta já estava registrando integralmente, rico em detalhe, o que estaria acontecendo na morte de Cristo.
e pelo propósito que ele viria no mundo. Se nós investigarmos mais, nós temos mais aqui, se der tempo nós vamos apresentar, nós vamos ver que Isaías é o profeta messiânico que mais registrou profecias messiânicas. Até o nascimento, o nome de Jesus, o texto que nós lemos de Isaías 9, fala isso, Deus forte, né? As nomenclaturas que seriam dadas a Jesus. Isso muito antes do seu nascimento. Pergunta: o que Isaías registrou 600 anos antes, aconteceu, irmãos? Ou não aconteceu? Jesus nasceu? Ou não nasceu? Jesus morreu ou não morreu? Jesus ressuscitou ou não ressuscitou? Nós cremos, de fato, que o que Isaías registrou 600 anos antes foi o que de fato aconteceu em Cristo Jesus 600 anos depois. Tanto nos ricos detalhes das profecias do seu nascimento, da sua vida e morte e ressurreição. 600 anos antes. Bom, o que eu quero trazer para nós, para a introdução desse texto, sola escritura, sobre esse tema. Quando eu olho para uma escritura, para uma profecia que a Bíblia registra, e salvo engano, a nível, relatos em todos os livros proféticos, né, a respeito de Jesus, foi aproximadamente 300 profecias. Todas elas se cumpriram, item por item. Então eu preciso olhar para este livro de uma forma bem diferenciada, porque o que aqui fala acontece. Muitas coisas já aconteceram, conforme o registro que nós acompanhamos. E a Bíblia ela foi escrita num espaço de tempo de 1400 anos, lá de Moisés a João, do Apocalipse. Várias pessoas diferentes, que não se comunicavam entre elas, mas que tinham um Deus em comum, o Deus Criador de todas as coisas, que fazia as ligações das suas profecias um com outros, porque Ele é aquele que existe em todo o tempo. Moisés não viveu até João para ali compartilhar a sua experiência para que o Apocalipse fosse revelado. Não. Quem fez isso foi o próprio Deus que conversou com Moisés ali, para que ele pudesse escrever e transcrever o Pentateuco, alguns salmos. Foi o mesmo Deus que apareceu em João, lá na ilha do Pátimo, para revelar o Apocalipse. Então nós estamos numa fase de que a Bíblia, de fato, o que ela registrou com antecedência, acontece e está acontecendo, e pela fé agora nós cremos que aquilo que ainda está profetizado para frente, irá acontecer. Então, quando nós olhamos para essas profecias, a primeira reação que nós precisamos ter é que o cumprimento de profecias é uma prova das mais fortes de que a Bíblia ela é verdadeiramente inspirada por Deus e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, quando olhamos para as profecias, isso tem que vir no nosso coração, que a Bíblia é inspirada por Deus, é um livro diferenciado, escrito sim por mãos dos homens, mas inspirado por Deus, pela verdade de Deus, e que revela o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, quando nós vamos lá para o Novo Testamento, que cita e aplica mais texto do livro, por exemplo, que nós já lemos de Isaías, tu pode ver o próprio Jesus, como inicia o seu ministério na terra, ele vai puxar o livro de Isaías e dizer que o Espírito de Deus está sobre mim e tal, ele vai falar aquela profecia, lendo o próprio texto do profeta Isaías. Então o próprio Cristo também dá essa revelância, essa verdade, esse crédito à palavra de Deus. Jesus viveu no seu ministério falando e lendo e testemunhando das Escrituras. Então nós não podemos ignorar. Nós não podemos ignorar. Então, de fato, Isaías, em muitas vezes, ele é referido como profeta messiânico, por causa de muitas profecias, como já falamos, e principalmente aquelas que se cumpriram no próprio Jesus Cristo. E nós já falamos que ele escreveu isso numa média de 600 a 700 anos antes de Cristo. Então, o propósito eterno de Deus foi descrito como esse mistério
mistério até o momento que se revelou plenamente em Cristo, quando a gente vê isso em Colossenses 1, 26 e 27. E não era um mistério no sentido de ser desconhecido por Deus. Não, não é. Pois Ele é que decidiu que o seu projeto de redenção iria rescindir-se em Cristo. E se você for lá em Efésios 1,4, você vai ver que isso foi decidido não no momento que as Escrituras começam a ser ditadas para Moisés, e ali, quem sabe, em algum momento até João, Deus vai inserir o seu projeto. Não, se você olhar lá em Efésios 1,4, você vai ver que esse projeto já está no coração de Deus, na mente de Deus, no propósito de Deus, antes da fundação do mundo, antes que existisse qualquer coisa, Deus já tinha esse projeto no seu coração. Todas as coisas estavam já planejadas por Ele, e faltava agora revelar isso aos homens, né? Mas era um mistério simplesmente porque os homens procuravam qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam a dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. As pessoas estavam esperando Cristo. As pessoas estavam desejando o cumprimento dessa Escritura. Então era um mistério, até que isto foi revelado aos homens, né, na plenitude dos tempos. Então, quando os profetas falavam do Messias vindouro, faziam muitas predições específicas que mostravam que a mensagem deles era da parte de Deus, não dos homens. Quando você olha para a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Não é palavra de homens, é a palavra de Deus. É Deus falando, é a vontade de Deus, é o projeto de Deus para todos nós. Não é um livro qualquer. Então nós precisamos, a cada dia da nossa vida, olhar para este livro de uma forma diferente. Por exemplo, quem poderia ter imaginado, agora eu olho naqueles cumprimentos proféticos a respeito de Cristo. Por exemplo, quando você olha lá em Isaías 7,14, você vai ver que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, lhe chamarás Emanuel. Isso vai se cumprir lá em Mateus 1, 18 a 23, 600 anos depois, o nome de Cristo. A riqueza de detalhe. Isso precisa chamar a nossa atenção. Não foi uma profecia dizendo assim, vai nascer um homem. Não. Vai nascer o Filho de Deus e o seu nome será esse, Emanuel. Detalhes de riqueza. Se você olhar lá em Isaías 8,14, você vai ver, e ele será pedra de tropeço e rocha de ofensa. Você vai ver Paulo falando isso lá em Romanos 9, 31 a 33. E assim vai por diante, cada profecia se cumprindo em Cristo no tempo certo. E aí chega para nós, para ser um desafio a cada dia para nós. E creio, irmãos, que também seja um desafio muito grande para os incrédulos. Eu fico pensando como que os incrédulos conseguem entender as profecias, principalmente as messiânicas, que estão registradas na palavra de Deus e se cumpre em Cristo. Porque o mundo, ele não diz em nenhum momento que Cristo não existiu. Há o Cristo histórico para as nações. Ele está aí. Haja visto que o tempo cronológico da humanidade é dividido antes de Cristo, depois de Cristo. Então, a presença daqueles 33 anos que Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, foi tão intenso que mudou a contagem cronológica de uma humanidade. Então, ele marcou a sua época. E quando você olha as profecias, se dá exatamente em Cristo. Então, não é algo que você pode olhar e dizer assim, olha, não dá para acreditar. Você não precisa crer, mas acreditar você precisa. Porque são verdades incontestáveis à luz das Escrituras. E um desafio para os incrédulos, questionar essas verdades bíblicas. Como que um profeta, 600 anos antes, vai registrar? E o que iria acontecer? Como ele iria morrer? Para que iria morrer? Isso tudo acontece. Bom, antes de entrar no tema, sola Escritura, cabe para nós também algo a pensar, irmãos. Se a profecia, à luz das Escrituras, em referência ao nascimento e morte de Cristo, aconteceu,
de forma verdadeira e coerente, preenchendo todos os detalhes das profecias que foram norteadas para este fim, eu quero chamar a sua atenção para outras profecias. Primeiro, a primeira profecia que Cristo viria na plenitude do tempo, ele veio. Agora existe a profecia do próprio Cristo, que ele vai voltar. Quando ele sobe aos céus, ele diz que vai voltar. E isso está registrado na palavra de Deus. Então isso serve também para nós nos dias de hoje. O mundo está aí vivendo, está tudo normal, tudo acontecendo, mas existe uma profecia para acontecer. Jesus vai voltar. Qual o tempo? Não sei. Nem Jesus respondeu isso a esse questionamento dos discípulos. Mas que se aconteceu as profecias do seu nascimento e morte e ressurreição, eu creio também vai acontecer a profecia da sua volta. Então, o que nos leva a pensar em continuar crendo e vivendo a nossa vida segundo a vontade de Deus. Então, hoje é o dia da Bíblia, irmãos, e é por isso que eu trouxe essa introdução até um pouco longa, para trazer à nossa memória, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus, tem profecias que aconteceram, que são verdades, e que nós precisamos considerar e voltar à prática da leitura, porque é ela que vai discernir em nós o que é de Deus, o que não é de Deus, e vai nos preparar adequadamente para a sua volta, a grande volta do Senhor, porque isto vai acontecer. Então nós trouxemos esse tema, sola Escritura. Então esse é um tema que se tornou-se conhecido como os 5 pilares da Reforma Protestante, ou seja, os 5 pontos fundamentais do pensamento da Reforma, que são esses, são 5, sola fide, sola Escritura, sola gratia, sola Cristo e solo Deo Gloria, ou seja, são 5. Mas para que esses 5 pontos tivessem base, ou seja, os outros 4 tiveram base, é necessário que nós possamos considerar primeiro o ponto sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Porque se nós não levarmos, vamos dizer assim, como um ponto essencial para as outras doutrinas, a Bíblia, todas elas, as outras, caem. A graça vai cair, né? A fé vai cair, Cristo, a doutrina da cristologia também vai cair, e toda a glória ao Senhor também vai cair. Então, a base dos outros solos, ou das outras bases, da doutrina reformada está exatamente na Escritura. Somente a Escritura de Deus é a base para todas as coisas. E quando nós voltamos na reforma do século XVI, nós vamos ver o que fez com que Lutero, houvesse aquele despertamento em Lutero, foi exatamente a prática da leitura. É lendo o texto de Romanos, o justo viverá pela fé, e ele ali cai em si. O Espírito Santo do Senhor trabalha em seu coração e ele vai perceber o distanciamento que a igreja, naquele momento, estava da palavra de Deus. Só isso, irmãos. Para um pouquinho e pense. Você já leu algum texto na Bíblia que fizesse com que você pensasse exatamente o que Lutero pensou? Lutero, quando leu o texto, foi a palavra, ele descobre ali e percebe como que a igreja estava longe das Escrituras. Como estava distante. Ele fala assim, nós precisamos voltar à Escritura. E você? Nós? Qual foi o texto que você já leu? E o Espírito Santo trabalhou assim, olha, você está distante da Escritura, você precisa voltar para a palavra. A sua vida não está coerente com a minha palavra. As suas condutas não estão coerentes com a minha palavra. Seus pensamentos não são coerentes com os pensamentos que a minha palavra te leva a ter. Seus projetos, seus sonhos, sua forma de viver. Porque a Bíblia trabalha isso em nós. É um termômetro que indica se estamos próximos de Cristo ou distante de Cristo. Quando eu estava sendo evangelizado lá na minha adolescência, dentro de um ônibus, e a pessoa que me evangelizava me entregou uma Bíblia, eu tenho ela até hoje, é a primeira Bíblia que eu li ela de capa a capa. E ela me entregou com uma frase por dentro que eu não esqueço, que dizia assim, olha só, o pecado te afasta deste livro, ou este livro te afasta do pecado. Só isso. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, quando nós começamos alguma prática
Talvez nem assim como no Velho Testamento, você não é pego em flagrante com aquela prática, mas os seus pensamentos são encharcados com a prática que não convém a Deus e não são ali de acordo com a palavra de Deus. O primeiro resultado deste comportamento, desse sentimento de uma prática de pecado, é o distanciamento da palavra de Deus. Nós não voltamos mais à Escritura, a Bíblia começa a ficar empoeirada ali. Nós não lembramos mais dos textos essenciais, específicos, centrais da palavra de Deus. Não temos mais coragem de abrir, porque ao abrir a palavra de Deus, ela vai confrontar os meus pensamentos, os meus gestos e as minhas atitudes, assim como fez com Lutero naquele momento. Quando ele olha para a Escritura e fala assim: meu Deus, estamos distantes da verdade, precisamos voltar à verdade. Então, somente a Escritura é a razão pela qual nós precisamos, como igreja, viver e como cidadãos dos céus, também exercitá-la constantemente em nossa vida. Não existe outro meio de existir como cristão se não for pela prática verdadeira da palavra. Isso nós precisamos voltar à palavra. Nós temos muitas alegrias de falar do culto presbiteriano, do culto das igrejas reformadas. Muitas pessoas não entendem um pouco a diferença, mas os nossos cultos, o ato central é a mensagem. Os nossos seminários preparam pastores para pregar a palavra. Acho que até eles não preparam para pastorear, só para pregar. Por isso que muitos pastores, quando vêm de seminário, não sabem como administrar as ovelhas. Eles estão muito bem de púlpito, mas quando desce do púlpito se perde. Não são preparados para isso. Porque são preparados pela palavra, porque o ponto central é a palavra. Por isso que o púlpito da igreja presbiteriana é no centro. Os acessórios, do lado. São importantes, sim. Mas o centro é a palavra. Somos preparados pela palavra. E levar a palavra à igreja. Isso é uma temática da igreja reformada. É uma identidade dela. Mas que ultimamente tem sido vencida. Tem sido deixada de lado. E ao invés daquilo que é a essência, o ponto central do culto, que é a mensagem, a palavra de Deus, isso passou a ser um acessório de segundo plano, deixado de lado. Por isso que muitas vezes nós estamos vendo a igreja caminhar de uma forma enfraquecida, de uma forma que ela não tem sido mais aquela luz do mundo e o sal da terra que deveria ser. Porque ela não tem mais as suas verdades ensinadas e nem exercitada em cada dia da nossa existência. Então a ênfase foi as Escrituras. Então o grito dos reformadores para combater situações que desviavam e que vivia a igreja no século XVI foi a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus. Se você vê lá todo o distanciamento que a igreja teve, né, da palavra de Deus, foi a própria palavra que fez com que os reformadores levantassem um grito para que a igreja pudesse voltar de novo à prática da palavra. Então, poderia até nós aqui nos atermos a toda a questão histórica que envolveu isso, mas não é a nossa ideia hoje, a questão política, filosófica, social, religiosa daquele tempo, mas eu prefiro nesse pequeno estudo, nesse pequeno momento que nós temos de escola dominical, enfatizar somente a natureza da Sagrada Escritura. Questão histórica, filosófica, podemos ver em outro momento da nossa existência. Mas nós precisamos voltar de novo à prática da palavra. Então, Paulo, na sua carta ao jovem Timóteo, declara um dos pontos centrais das doutrinas que tem como reflexo a reforma protestante. Coloque aí no quadro para nós, irmãos, 2 Timóteo 3, 16 a 17. Olha só que coisa interessante, 2 Timóteo 3, 16 a 17. Quem sabe isso, esse texto de Paulo ao Timóteo, que precisa ser para nós hoje uma verdade, Segunda Timóteo 3, 16, 17. Como Lutero teve ali a palavra de Romanos, né, o justo viverá da fé, a igreja precisa ter essa compreensão de 2 Timóteo 3, 16, 17. Vamos lá ler todo mundo junto? Toda é inspirada
e útil para a correção. Versículo 17. A fim... Então, a finalidade de toda a Escritura, né, que é divinamente inspirada, que nós já falamos, irmãos, para toda questão que é proveitosa, para o ensino, repreensão, correção, instrução, a prática da justiça, para vivermos com justiça e praticarmos a justiça a todos os homens, né, vem numa consequência, para que sejamos perfeitos e perfeitamente, cada um de nós, preparados para toda boa obra. Ou seja, sem o entendimento e a prática correta das Escrituras, nenhuma boa obra será suficiente para nós e para alguém. Então, Paulo afirma que a divindade, né, a inspiração ela é da palavra de Deus, que vem do próprio Deus, ela é suficiente para nós. E isso nós precisamos ter a cada dia nas Escrituras. O que Deus já inspirou, o que Deus já falou, é suficiente. Nada mais, nada menos. Você não tem o direito de acrescentar, você não tem o direito de retirar. Eu não tenho aqui na cabeça, mas eu posso trazer aqui rapidinho, que é fácil, o perigo que é quando nós, sem conhecimento da palavra de Deus, aumentamos ou diminuímos o que tem na palavra. Abre para mim Apocalipse 22, a partir do verso 18 até o 20. Olha a conclusão do livro. Olha a assinatura final do sopro de Deus ao coração de João. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, né, testifico, se alguém lhes fizer qualquer o que, irmãos? Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse. Então, o acréscimo, você já sofre as consequências. Agora o 19. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus o quê? Está condenado. Da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, cuidado. Cuidado quando nós temos que orientar alguém à luz das Escrituras, dizendo ser de Deus. Lembra que eu falei no início? Cuidado quando você vai falar para um irmãozinho, leia este livro, sem que você nunca leu a Bíblia, ou talvez leu 3 versículos, ou às vezes leu um livro ou outro, mas nunca leu a Bíblia toda, nunca procurou entender a Bíblia. Quando você passa uma mensagem que atinge, acrescentando ou retirando, as penalidades vêm sobre nós. Houve um registro civil celestial de Deus e dizendo assim, não é permitido acrescentar e nem tirar. Tem um nome jurídico para isso, né? Se alguém souber, pode falar isso. Ou seja, vulgarmente falando, você não pode fraudar, né? Adulterar a palavra de Deus. Ela tem que ser lida e pregada como ela é. Senão, aquele que assume essa responsabilidade sofrerá esses danos. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu sei que muitas vezes a palavra é dura, mas da mesma forma que ela é tão dura, ela é eficaz, ela cura, ela transforma, ela renova, ela dá vigor. Nós estamos diante de um texto, de uma escritura, que foi narrada pelo próprio Deus. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha esse projeto em seu coração para todos nós. Não foi um acaso, mas foi uma vontade revelada de Deus. Então, Paulo afirma, né, que Deus revelou, e essa inspiração é suficiente. E isso nós entendemos como toda a Escritura. Agora, olha o finalzinho desse texto aí, versículo 20. Ó. Aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente venho sem demora. Amém? Vem o quê? Tem que ser a nossa oração todo dia. Finalzinho do livro diz isso aí. Ó, né? Então, vem, Senhor Jesus. Então, toda vez que você lê um texto bíblico, termina orando assim, glória a Deus, eu creio. Vem, Senhor. Que está difícil cumprir. Você pode ser sincero para Deus, não tem problema. Deus conhece o seu coração. Deus fala com você assim, olha, está difícil? Tá, mas eu estou aqui para te ajudar. Então, se está muito difícil, qual tem que ser a minha oração? Vem logo, Jesus. Não demora mais não, porque está difícil o negócio.
Então adianta aí, vem, antecipa aí. Isso pode acontecer. Então a reforma protestante não foi um movimento criado pelo homem. Isso também é importante entender na história. Enquanto nós estudamos isso como fato histórico, muitas vezes, nós levamos também para o lado espiritual. A reforma protestante não foi um movimento criado pelo homem, ou seja, foi a vontade de Deus, ou o próprio Deus, em sua soberana vontade, soberana providência, em um momento tão crítico por onde a igreja caminhava, aí sim, levantou um monge, nós conhecemos ele como Martim Lutero, ele no dia 31 de outubro de 1517, ele vai ali fixar nas portas do castelo de Wittenberg as suas 95 teses contra aquilo que aquela igreja naquele momento, né, estava pregando. 95 teses que a igreja estava vivendo e pregando e ensinando que não tinham base bíblica. Eu fiquei pensando essa semana sobre essas 95 teses e fiquei pensando assim, e hoje, quantas teses nós estamos pregando fora da palavra de Deus? Eu não tive preocupação de trazer as 95 teses, irmãos, que é muita coisa, não dá para falar num dia só. Depois você procura lá. Depois você pensa em quantas teses hoje nós estamos pregando. E quem sabe nós estamos vivendo um momento muito próximo de Deus novamente agir na história da igreja reformada, reformar aquilo que já foi reformado. Porque nós estamos vivendo longe, mas muito longe, do que as Escrituras nos orientam a viver. Há um descaso muito grande, por exemplo, com o dia do Senhor, com o domingo. Já falei que as Escrituras, pouco lida, pouco interesse, louvores, nossos comportamentos, o que pregamos, como andamos, o que hoje, o padrão de vida que estamos tendo. Leia a Bíblia. Eu tenho certeza que ela vai ser um espelho para a sua vida. Vai te mostrar e vai te revelar se você está próximo, perto, de forma adequada, ou se estamos um pouco distante daquilo que ela revela para nós. E quem sabe nós, como igreja, agora sim, individualmente, precisamos de uma reforma e voltar às práticas da Bíblia. Lutero achou 95 teses e ele levantou. Então, Lutero, ao deparar com esse desvio, conclama somente as Escrituras, irmãos. O único instrumento de debate, de discurso, enfim, de tentativas de provar a verdade para Lutero, foi a Escritura. Não foi nenhum outro livro histórico da época. Ele trouxe a Escritura de novo ao púlpito, ao centro, e você conhece a história. Provocou ali uma grande confusão, perseguição. Claro que a igreja por aquele tempo não aceitou, e assim houve a reforma e a divisão. Então, somente as Escrituras estão desejando não dividir a igreja, nem desviá-la da verdade, pelo contrário, levar a igreja de volta ao antigo evangelho, né? Lá na igreja apostólica, ao verdadeiro evangelho, a verdadeira Escritura sagrada, a doutrina dos apóstolos. Essa era a simples, inocente vontade de Lutero, que ele, sem perceber, colocou fogo na história. A igreja não voltou e a reforma protestante foi à frente. A igreja recusou aquela 95 tese e ali nós surgimos a reforma protestante. Então, em alguns momentos importantes, algumas citações do reformador que nos leva mais para o próximo do sentimento, né, que florescia naqueles dias o coração deles. Então nós vamos ver um pensamento assim: um simples leigo armado com as Escrituras é maior que o mais corajoso papa sem elas. Quer que eu repita? Esse pensamento, João Maia, 14 de julho de 1519. Um simples leigo armado com as Escrituras é maior que o mais corajoso papa sem elas. Então nós temos em nós, irmãos, as Escrituras para que possamos viver de uma forma mais autêntica, mais próxima de Cristo e caminhar conforme a vontade de Deus. Então, portanto,
No que se refere à natureza das Escrituras, eu quero trazer aqui alguns pontos referentes. São 5, mas não pretendo terminar, não. Pode ficar tranquilos. O primeiro ponto, que nós já vimos, que as Escrituras são inspiradas, né? A palavra grega para inspirado significa, literalmente, respirado por Deus, de Deus para fora. Lá em 2 Pedro 1, 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo de Deus. Isso está lá em 2 Pedro 1, 20, versículo 20 e versículo 21. Ou seja, as Escrituras são inspiradas por Deus. Saia daqui com essa verdade no coração. As Escrituras são inspiradas por Deus. Então, as Escrituras têm natureza divina humana, ou seja, elas são a palavra de Deus escrita em linguagem humana, por pessoas em pleno uso de suas faculdades. Eu fiz questão de frisar faculdades para que você não pense que a Bíblia foi escrita por um louco qualquer, um conjunto de 40 autores loucos, doidos. Daqui a pouco você vai colocar Moisés como um débil mental, você vai colocar o grande sábio Salomão como louco das Escrituras e da sabedoria. Não. Pessoas que estavam com suas perfeitas faculdades mentais, mas usado por Deus para escrever. Como Isaías podia ver o nascimento de Cristo como se estivesse aí do lado do berço, do lado da manjedoura, 600 anos antes, se não fosse revelado por Deus. Como que ele poderia descrever o sacrifício de Cristo como se ele estivesse aos pés da cruz naquele momento, se não fosse revelado por Cristo, pelo próprio Deus, se ele vivia 600 anos antes? E aconteceu. Então, as Escrituras, irmãos, é divinamente inspirada por Deus. Segundo, as Escrituras são inerrantes. Não erra, nós erramos, a Escritura não. Então, significa simplesmente que ela não tem erro. Ou seja, toda a Escritura ela é verdadeira. Guarde isso no seu coração, porque são as armas que muitas pessoas têm usado nesses dias. E eu quero te dizer particularmente, crítica minha, muitos pastores, teólogos, que caminharam por uns caminhos de pecados, de desobediência, hoje agridem e tentam mudar as Escrituras, pessoas sábias. Pessoas que eu cresci ouvindo a palavra, pessoas que eu ainda ouço até hoje, mas que têm desvios doutrinários terríveis, porque estão vivendo diferente da palavra de Deus. Hoje eles perceberam que a palavra é muito pesada para eles. Estão vivendo na prática do pecado sem arrependimento e trazendo doutrinas novas, para que todos também caminhem em pecados. Não vou citar nomes, mas eu creio que muitos daqui sabem de quem eu estou falando. Tem pessoas propondo a mudança da palavra de Deus, riscar algumas palavras, mudar os sentidos disso. Outros estão mudando o comportamento. Tem um pastor em moda, que ele já casou 4 vezes e agora agride as Escrituras e a igreja. Por que será, hein? Por que a palavra de Deus hoje é inconveniente? É porque ela agride o seu pecado. Então ele prega outras verdades. Tem muita gente aceitando isso aí por aí, tá bom? Tem muita gente achando que isso aí é hipergraça. Posso viver de qualquer jeito que Deus vai me salvar, porque Ele é amor. Então cuidado com a hipergraça. Eu creio na graça, mas a graça tem o seu caminho próprio à luz das Escrituras, e não na conveniência do homem, do pecado do homem. Cuidado quando alguém defende um ritmo de vida, e quando você olha para a Bíblia, mas isso não condiz com a Bíblia. Muitas vezes, aquela vida está em erro, está em pecado, e quer justificar o seu pecado à luz das Escrituras. Então nós precisamos voltar para um homem grosso e curto, nas suas verdades bíblicas, que eu amo de coração, um homem diferente, esquisito, não sei se você seguiria ele naquela época, principalmente se você fosse de uma ala mais elitizada, mais chique. Eu estou falando de João Batista. O homem que não tinha templo, não tinha sinagoga, pregava no deserto,
comia coisas estranhas, vestia estranhamente. E a palavra era dura: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E as multidões saíam das cidades e iam para o deserto ouvir João. E hoje talvez esse texto e essa mensagem não cai bem em nós. Nós nos vestimos muito bem, não comemos qualquer coisa, né? Não estamos no deserto, estamos no templo confortável e ninguém vem até nós ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente prega a palavra de Deus, irmãos, como ela é, a resposta vem. Mas quando nós ficamos colocando sempre uma cerejinha, enfeitando a palavra de Deus, o povo se afasta. Só por um detalhe. Porque o pecador sabe identificar as igualdades. Quando olha para a igreja e vê assim: mas a igreja está fazendo exatamente o que eu faço, então por que eu preciso da igreja? Ué, então para que eu preciso da igreja? Se vocês, falo ele falando para nós, tá, gente? Se você, não é eu falando para você que está sentado aí, não. O mundo falando para nós. Se vocês estão fazendo o que eu faço, canta o que eu canto, bebe o que eu bebo, fumo o que eu fumo, vai nos lugares que eu vou, pratica o que eu tenho praticado, tem nada diferente hoje na igreja, para que eu tenho que ir para a igreja? Não preciso de igreja. João pregava diferente: arrependei-vos. E o povo ia atrás. O povo ia atrás. Então as verdades, as escrituras, elas são inerrantes, elas não erram. Mateus 5, 17, 18 diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, de modo nenhum passará da lei um só jota ou um só tio, até que tudo seja o quê? Cumprido. Ela é inerrante. Não vai passar nada, um jota, um tio, vai ficar do jeito que está. O Salmo 119, 140, que as crianças transcreveram aqui, ó, o versículo diz: a tua palavra é fiel a toda prova, por isso o teu servo a ama. O salmista via a fidelidade da prova, da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, que ela não errava. Então, por isso que ele diz assim: o teu servo a ama. Aí vem João, o apóstolo do amor, e diz assim, João 17, 17: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificai-vos, irmãos. Santificai-vos. O que é santificar? Fugir do pecado. E a palavra de Deus nos orienta. Então ela tem a sua inerrância, ela não erra, ela é verdadeira. Então trata-se de um conceito estreitamente relacionado, mas é um termo mais recente, menos largamente aceito. Traz a conotação de que a Bíblia não contém nenhum erro de ação, erros materiais, nem contradições internas, erros formais. Ela é verdadeira. No entanto, devemos compreender que tratamos aqui com referência aos originais, né? E não às cópias. Eu pedi às crianças para fazer aqui as cópias, depois eu vou olhar para ver se elas transcreveram direitinho. Mas isso acontecia. Quando os escribas faziam as transcrições, aquilo era lido, relido, para ver se não havia diferença dos originais. E quando eu falo dos originais, das escrituras originais, é aquela que Deus soprou diretamente, por exemplo, a Moisés. E Moisés escreveu essa primeira escrita. Esse é o original, que não falha. Talvez muitas coisas aqui, ao longo do tempo, por traduções de algumas línguas, de não achar uma palavra mais exata, né, no original, nós vamos traduzindo por aquela mais próxima e vamos dando vários entendimentos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela é verdadeira. Em todos os aspectos. Então, os conceitos de inerrância e infabilidade surgiram muito nas discussões teológicas concernentes às inspirações das Escrituras. E outros reformadores também declararam: as Escrituras nunca erram. Onde as Sagradas Escrituras estabelecem algo que deve ser crido, ali não devemos desviar-nos
de suas palavras. Quem falou isso é Martim Lutero. As Escrituras nunca erram. Onde a Sagrada Escritura estabelece algo que deve ser crido, ali não devemos desviar-nos de suas palavras. Então, o que a Bíblia te exorta a crer e viver, não desvie destas verdades. João Calvino fala algo interessante também. O registro seguro e infalível, a regra certa e inerrante, a palavra infalível de Deus. E olha como João Calvino termina: isenta de toda mancha ou defeito. Quer que eu leia de novo? Calvino diz assim: o registro seguro e infalível é a palavra de Deus. A regra certa e inerrante é a palavra de Deus. A palavra infalível de Deus, isenta de toda mancha ou defeito, irmãos. É o que você tem nas suas mãos todos os dias. Vale a pena ler, vale a pena vivê-la, vale a pena estar sempre praticando essas verdades. E eu quero encerrar só falando o nome dos outros 3 pontos, que qualquer dia a gente pode falar. Eu queria falar hoje, mas não vai dar para falar, que as Escrituras são infalíveis. Eu queria falar que as Escrituras são autoritativas, ou seja, são de Deus, vêm do próprio Deus. E terminaria falando que as Escrituras são suficientes. Mas esse restante de tema nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Eu creio que nós já falamos que ela é inspirada por Deus e que ela é inerrante e que as suas profecias se cumprem. Eu creio que para nós hoje já é algo que nos alenta, é algo que nos leva a agradecer a Deus pelo privilégio de termos a palavra de Deus e pedir a Deus que nos ajude a praticá-la em todo o tempo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.